Atualização, meus amigos. Atualização de hoje. O ministro Alexandre de Moraes convocou extraordinariamente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgar amanhã, em uma sessão virtual, a liminar que ele já havia concedido. Ou seja, aqueles seus pares, aqueles outros ministros da primeira turma vão endossar ou não, vão confirmar ou não a decisão liminar, o referendo ali da primeira turma. Isso não vai para o plenário, significa, não são os 11 ministros que vão decidir se mantém ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É só a primeira turma. Primeira turma são 5 ministros. O ministro Alexandre de Moraes e outros 4. Tem essa novidade, decisão de amanhã do Supremo Tribunal pode confirmar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Diogo da Luz. Eu não vou entrar no mérito da decisão em si, da discussão, pode-se chamar assim, entre o Supremo e o Elon Musk, até porque eu estou ladeado por 4 advogados que conhecem muito mais o assunto legal que eu, e até onde eu sei, boa parte do processo nem é aberta ao público. Mas o que me incomoda profundamente é como cidadão, como usuário, pensar, eu perco o direito de usar esse veículo e fico fazendo algumas comparações. Pensemos nas estradas brasileiras hoje, grande parte delas são administradas por particulares. E eu fico imaginando, se amanhã uma dessas administradoras não cumprisse nenhuma das medidas legais que devesse cumprir e estivesse em erro de verdade, será que o caminho melhor seria fechar a estrada para punir a empresa ou assim estaria punindo muito mais os usuários? Pense, por exemplo, a Ecovias, a estrada que leva de São Paulo a Santos, importantíssima para todas as pessoas. Se ela ficasse fechada por 2 ou 3 dias, o problema que nós teríamos com isso. E quantas pessoas que usam essas estradas, que usam o X, não para se divertir, não para trocar uma mensagem apenas, mas para trabalhar de verdade. E fico pensando, será que não tem candidatos para as eleições agora de outubro que estavam contando muito com o X para fazer a divulgação de suas campanhas? Será que eles vão ser prejudicados? Aí que eu fico pensando muito nisso. Algumas pessoas disseram que essa comparação não seria válida porque as estradas são concessão. E aí eu pergunto, mas concessão por quê? Por que tem que pedir autorização do Estado para fazer essa estrada? Mesmo assim, podemos usar um outro exemplo. Se fosse um hospital que fizesse um monte de irregularidades administrativas e ele fosse fechado, e nós ficássemos privados de usar os serviços super importantes de um hospital. Nesse aspecto que eu fico imaginando, não teria medidas mais eficazes que atingissem menos a população? Ô Diogo da Luz, só que no caso aí o hospital está matando o paciente. Não é medida administrativa. Não. Fake news. Aí você já está Fake news é matar o... Foi esse o motivo alegado. Você já está decidindo que é um hospital de gente assassina. Pelo amor de Deus. O Elon Musk Não é o bandido. Não há poder absoluto. Ele não pode postar fake news e não ter representação no Brasil para ser intimado a se explicar. Ele está fugindo do país. Se ele está fugindo do país, o problema dele, ele fica proibido de operar aqui. O Elon Musk é, sim, um propagador de fake news. Ele, por ser bilionário, acha que ele pode fazer o que quiser, porque aqui seria um país, uma república de bananas. E não é assim. Os direitos não são absolutos. Direito de propagar mentira não é absoluto. Eu tenho, por acaso, o direito de te matar? Não tenho. Como eu também não tenho o direito de vir aqui na Jovem Pan e falar mentiras. Eu não tenho direito. Claro que eu te dou o direito. Você tinha, querido, você tinha encerrado sua fala. Eu não te interrompi, mas claro, a critério do Nelson, que comanda o programa, por mim você pode ter sua palavra quando quiser. Não só me interrompeu, como... com todo respeito, me interromper para dizer que eu estou fazendo uma comparação de algo que eu não fiz. Eu não estou supondo, ainda falei, erros administrativos com os... Não são erros administrativos. Eu ouvi, por favor. Erros administrativos que o hospital eventualmente viesse a cometer. Deixei bem claro, administrativos. E aí você disse... Elon Musk não comete erros administrativos. Você disse que o hospital, no caso, eu não sei que caso que você imaginou, e já decidiu que era hospital de gente assassina. Não. Eu fiz a suposição de questões administrativas. E eu insisto, o que me preocupa é até onde nós estamos sendo, nós como usuários, muito mais prejudicados, inclusive usuários que
vivem disso, que fazem seus negócios via X e outros. Arrumem outros canais. Existem vários, Diego da Luz. Dois falando ao mesmo tempo, as pessoas não entendem. Entendem, sim. Isso aqui não é um monólogo, é um debate. Vamos lá. Vamos rodar aqui, porque o Kriegner ainda não falou, meu querido Henrique Kriegner. Só lembrando que essa decisão de suspender o X no Brasil não tem a ver com o que diz o Elon Musk em suas redes. Não tem a ver com posts do Elon Musk. Tem a ver com ele ter ou não um escritório e um representante aqui no Brasil. Então não tem a ver com eventuais fake news dele, pessoa do Elon Musk. Tem a ver com ele ter ou não. No fim das contas tem a ver sim, Nelsinho. Bom, o fundamento da decisão é por ele não ter escritório no Brasil. É porque ele não tem um escritório no Brasil. E Grinho também não tem. As bets não tinham também. Esse argumento é fraco. Portanto, por ele não ter um escritório no Brasil, a empresa não pode ser intimada de decisões judiciais que determinam a retirada de fake news do ar. Então, ao fim e ao cabo, é sim uma decisão que procura combater as fake news. Nesse sentido, andou muito bem o ministro Alexandre de Moraes. Ô Pacheco, só rapidamente, mas então o que falar dos artigos dos nossos códigos processuais sobre a carta rogatória, que é aquele instrumento para intimar a pessoa que está fora do Brasil? Nelson, uma carta rogatória, ela vai demorar 6 meses, 1 ano para ser cumprida. Nisso, a medida, a notícia mentirosa já vai ter causado estragos, ela não vai ter efetividade. Carta rogatória, ela serve para outro tipo de processo, não para esse tipo de processo, que é pra processo de urgência. Não serve. Mas não está escrito que não serve para liminar, Pacheco. Está só lá para acontece que a nossa justiça, ela não é feita só de leis, ela é feita de fontes de direito. Você, como eu, aprendemos isso na faculdade. É jurisprudência, é doutrina, não é só a legislação. Você está falando da parte da subsidiariedade. Jurisprudência e intimação pelo próprio quando não tiver na lei, a gente busca de forma subsidiária para que possa ser aplicada. E outra coisa, como você disse, você também tem a formação jurídica, é um erro crasso para quem tem essa formação fazer essa investida contra as próprias leis. Porque, veja só, nós temos uma regra básica dentro do direito que diz: se não está nos autos, não está no mundo. Ora, se a liminar não versa sobre fake news, logo eu não tenho o direito de falar sobre isso. Então, ponto final. Kriegner, sua vez, meu amigo. Chegou a sua vez. Vamos lá. Consegue falar? Vai lá. Consigo. Agora sua avaliação sobre tudo isso aí. É uma bagunça, né? O que a gente está vendo aí é realmente uma bagunça do que está acontecendo no nosso país. E mostra para nós, primeiro, boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde, Coba. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí também. Tá mostrando, deixando muito evidente que nós temos um judiciário, nós temos um governo no geral que também, além de todos esses problemas, né, não sabe lidar com as tecnologias, não sabe como enfrentar, como trabalhar, ou mesmo como coexistir com tudo isso. Para começar com essa questão da multa do VPN. O VPN não é uma coisa de outro mundo. Você vai encontrar, se você pesquisar, inúmeras pessoas que usam VPN, inclusive no Brasil, por diferentes razões. Umas escusas, outras porque simplesmente querem acessar diferentes aplicativos que talvez ainda não estão habilitados no Brasil. Então essas pessoas, de acordo com essa decisão da multa, elas ali navegando pelo seu celular com o VPN ativo, que é uma coisa que você instala no teu celular, elas abririam por engano o Twitter e o X e aí usariam, pronto, já tá ali para receber uma multa de 50 mil reais. Então tá o Supremo confiando no poder de divulgação que tem para chegar em 215 milhões de brasileiros, que não chega. Então já é um absurdo por aí. E a outra questão também é a gente achar essa politização, mais uma vez, das decisões do judiciário. Então aqui a própria defesa que o Pacheco está fazendo está demonstrando o quanto que argumentos políticos, posicionamentos políticos influenciam também as decisões do judiciário, quando não deveria ser assim. A gente quer acreditar ainda naquela mulher sentada ali na frente da sede do Supremo com aquela balança e ela tá cega, né, com os olhos fechados, olhos vendados ali, e a gente queria acreditar que isso acontecesse no Brasil. Não acontece. É curioso também, a gente precisa considerar
que o X é uma das principais plataformas de mobilização social e mobilização política. Quando tem movimentações nas ruas, protestos, o X é uma das maneiras das pessoas se organizarem. E nós temos... O debate público é no X. Exato, o debate público é no X, o algoritmo do X entrega a informação de uma forma diferente que os outros não entregam. Hoje você não consegue um crescimento orgânico exponencial nas outras plataformas, no X você consegue, ainda tem... Então tem diferentes categorias. Agora, nós temos um evento se organizando aí para a semana que vem, na cidade de São Paulo, que tem uma pauta muito interessante, talvez aí, de integrantes do Supremo de darem uma freada. É curioso que essa plataforma venha cair justamente nas prévias de organização de uma manifestação contra um representante do Supremo. Não quero questionar aqui a legitimidade da manifestação, mas são fatos que não dá para serem considerados de forma isolada. É isso que a gente está vendo. Eu quero saber aqui da nossa roda de hoje se vocês são a favor ou contra essa questão de ter que ter ou não um endereço no Brasil. Luiz Fernando Pacheco já foi enfático, combativo, como lhe é característico, de que a decisão está certa. Quer trabalhar no Brasil, tem que ter um endereço, um CNPJ, um representante legal aqui no território nacional. Que esse é o debate aí que gerou essa suspensão. Como é que você vê, Emerson Tawil? Olha, em verdade, a gente precisa... Qual é o pacto que foi feito em razão disso? Existem os interesses não só da nação, mas também da empresa que vem trazer o seu serviço para cá. O interesse é o quê? Gerar empregos aqui dentro do país? Então é uma questão muito mais diplomática, talvez, que interesse empresarial. É muito delicado e sensível o assunto, como eu disse. Quais os interesses reais? Como é que você faz uma sanção? Através de decretos, através de parcerias e tudo mais, você tem efetividade de dar seguimento a um contrato. Então não só num formato político como vem sendo feito, inclusive com ameaça dos usuários serem multados. Eu enxergo ali que é uma forma, talvez, de fazer uma pressão contra o próprio aplicativo, caso algum usuário fosse multado nesse sentido. Eu acho que é uma discussão que deve ter uma profundidade muito maior. Não é um assunto tão raso como a gente possa imaginar, tem ou não tem. Eu acho que cabe sim, e como disse o próprio Pacheco, a rogatória, ela demora para chegar, mas então cobremos dos nossos legisladores que estão falhando há anos, há décadas, por conta do nosso Código Penal, inclusive, para que possa fazer isso aí de uma forma mais célere. Quero saber a sua opinião também, Diogo da Luz. Vejamos pelo lado contrário, então, Kobayashi. A gente pode assistir a maravilhosa TV Jovem Pan News em qualquer lugar do mundo. Quase qualquer lugar do mundo. Eu sei que um outro país talvez não, mas eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ir para a Europa, posso ir para a África, posso ir para um monte de lugares e assistir, seja do meu celular, seja do computador, seja de diversos aparelhos, a Jovem Pan News. Você acha que tem sentido exigir de uma empresa dessas que tivesse escritório em cada um dos países do mundo? Seria impossível. Da mesma maneira que, estando aqui no Brasil, a gente pode assistir emissoras de TV da África, da Europa, da Ásia, de muitos outros lugares, e ninguém pensou em exigir que elas estivessem aqui. Então, no meu entender, não há sentido de obrigar que uma empresa tenha sede em cada um dos países. Eu fico pensando o custo que teria para as grandes empresas, mesmo para as grandes empresas, ter sede em todos os quase 200 países do mundo. O que a gente faria com isso, ao insistir nessa medida, é garantir os grandes oligopólios mundiais, porque só as gigantescas empresas poderiam estar no mundo inteiro e poderiam prestar serviços a todos. Então, para mim, não faz o menor sentido. E você, meu querido João Belucci, vai se associar ao Emerson Tawil e ao Diogo ou ao Luiz Fernando Pacheco? Veja, em teoria, que a gente está fazendo um recorte específico da situação, de ter a sede aqui no X, a sede do X no Brasil. É que tiveram muitas coisas que antecederam isso. O Elon Musk alegou que houve ameaça de prisão aos representantes, muita pressão, queria incluir os diretores em inquéritos, esses inquéritos absurdos que não tem prazo para acabar nunca. Então, assim, tiveram coisas que antecederam. Foi esse o motivo. Agora, uma Big Tech ter representação no Brasil, ok, eu concordo que tenha. Agora, o que está em jogo aqui é que ele falou muitas coisas que antecederam. É isso que está em jogo. O que se lamenta é que as outras Big Techs entregaram todos os dados de forma ilegal, conforme até o próprio Mark Zuckerberg denunciou recentemente, falando da questão do laptop do Hunter Biden, que foi bem nas eleições, foi pressão do governo para ele esconder isso daí no algoritmo. E você, fecha essa rodada aí, meu querido Kriegner. Tem que ter ou não tem que ter endereço no Brasil? Olha, tem exemplos de países, por exemplo, como a Estônia, que foi pioneiro na Europa para permitir com que empresas de fora fizessem negócio no seu país e aí, por consequência, com toda a União Europeia, sem ter uma representação legal no país.
mas eles encontraram maneiras de conseguir rastrear de onde estava vindo e também punir se fosse necessário. Então, acho que encontra uma alternativa, mas o João tocou aqui no ponto central. Essa questão da gente colocar a representação e aí a punição, isso faz muito sentido. Agora, não é esse o problema maior que nós estamos vivendo aqui hoje. Nós estamos falando de uma empresa que deixou o Brasil, deixou o país, porque disse estar sofrendo pressão política por parte do judiciário brasileiro para perseguir determinados perfis, para fazer coisas, para fazer punição sem ter investigação. E vamos ressaltar aqui também, todos os canais de redes sociais têm o dispositivo que o próprio usuário, quanto mais as autoridades, o próprio usuário pode denunciar fake news, pode denunciar quando é uso indevido de imagem, e a tendência, inclusive do X, é de suspender de imediato ou em até 48 horas. Então não é que eles não tenham um prazo de verificação, com exceção do Telegram, que é uma bagunça, mas todos os outros têm ali os seus próprios mecanismos até para proteger o usuário. Então isso tem que ser levado em consideração também. A juízo da própria empresa. Como o Elon Musk tem interesses políticos, o time dele vai suspender quem ele achar por bem. Sabe quem não foi suspenso? É o que fazia antes. Pacheco? Sabe o que é interessante? Quem não foi suspenso do X em nenhuma das postagens que ainda estão correndo nos processos? Janones. Em nenhum momento, Hamas e Janones foram suspensos do X. E foram denunciados, mas não foram. Porque o processo ainda está correndo lá na justiça. Então, se a gente fosse dizer aqui que o Musk tem todos esses pontos contra determinadas figuras, o Janones seria um dos primeiros a cair. O Lula seria um dos primeiros a cair. O perfil dele está intacto. Nunca houve interferência da plataforma nesses perfis. É engraçado que e eu vou concordar com você. Tem gente que usa o X para postar fake news, sim. Para postar ofensa, sim. Mas aí... fascista, né? De nazista, chama de tudo isso, né? Mas aí nós temos aí o devido processo legal, né? Não dá pra dizer, vai lá e põe o cara, como a gente viu os áudios vazados comprovadamente pedindo isso. Eu quero só complementar que não tem sede aqui no Brasil, pelo que eu vi, é Reddit, Snapchat, Discord, TikTok, Twitch. Tem outras plataformas que não tem, sem contar os cassinos online, o jogo do Tigrinho, as bets que hoje estão legalizadas, mas quando não estavam, todas operavam aqui no país também. Você tocou num ponto interessante. Esses cassinos online são outras plataformas criminosas, porque você faz evasão de divisa. Na hora que você passa o seu cartão de crédito e você acredita dinheiro numa empresa lá fora, sem passar pelos mecanismos legais, sem passar pelo Banco Central, você está fazendo o quê? Mandando divisas do Brasil para fora ilegalmente. Então, as redes sociais, elas são relativamente novas. Tá? A gente tem, sei lá, a internet há quantos anos? 20. Mas esse avanço dessas big techs é uma coisa relativamente nova. Isso precisa ser normatizado. O Congresso Nacional está aí para isso e aguardamos aí que os deputados se debrucem com seriedade sobre o assunto. Aí, Diogo, eu quero saber as prioridades, porque vocês citaram aqui que existe cassino online, que gera, inclusive, evasão de divisa, que são plataformas que propiciam o crime, mas não há todo este empenho do judiciário para se bloquear, se determinar com decisões em fim de semana, uma decisão no sábado, outra decisão no domingo, convoca sessão extraordinária para tirar, por exemplo, o cassino online do ar. E aí, prioridades, ô meu querido Diogo da Luz? Não há e nem deve haver, né? Minha preocupação é que comece a acontecer. Então agora vamos punir todos e aumentar mais ainda a coisa. Não. Pelo amor de Deus, gente, é o contrário. E se há essa tal evasão de divisas para fazer o jogo, o que for, quem estaria fazendo seria o cidadão brasileiro, porque ele que estaria mandando dinheiro para fora. Então ele estaria sujeito à punição ou não. Só que quero crer que em pequenos valores não há necessidade de fazer declaração à Receita Federal para mandar uma remessa de 50, 100 reais, qualquer coisa assim. Então não tem sentido a gente achar que o caminho seja regular mais ainda as redes. E muito mais dizer, mas é que é um jogo nocivo. Cada cidadão que escolha se quer jogar ou não quer jogar. A gente precisa parar com essa história insistente de que nós temos que controlar a partir do Planalto Central como nós vamos proteger o povo brasileiro das ameaças do estrangeiro. E isso é uma balela. Os cidadãos brasileiros são adultos, têm que ser tratados como adultos e podem ser orientados, isso sim, mas proibidos de fazer o que querem é uma coisa lamentável. Emerson Tawil, para fechar. Gostaria que fizesse, já que estamos falando de bloqueio,
um dos maiores problemas do país... Já sabe, né? Já até sei. Se conseguissem fazer o bloqueio dos sinais de telefonia dentro dos presídios do país, eu já estaria mais que contente, Cuba. Pois é. Basta esse. Um dos maiores problemas, que lá eles tratam do tráfico, fazem a negociação do tráfico, charcam pessoas, cometem crimes, determinam quem vive, quem morre e por aí vai. Então, temos problemas sensíveis e graves dentro do próprio país, de que deveriam ter uma prioridade e não estão tendo. Não que se tivesse em outras instituições cometendo crimes que não tenham que ser apurados ou que sofram as consequências. Mas nós temos problemas de maior magnitude, dos quais parece que estão abandonados. Muito bem, Emerson Tawil. Bem lembrado, hein? Podia bloquear o celular do presídio que já está aí há tanto tempo, né, Emerson? Comandando, inclusive, as principais facções criminosas no nosso país.